Chegamos então ao sétimo vídeo dessa série e a história de hoje é um romance em 9 cartas. Em inglês, A Novel in 9 Letters. Então, como já diz o título, a gente vai ler aqui correspondências. E eu admito que tive bastante dificuldade para entender, primeiro porque é confusa a comunicação entre os dois personagens aqui, eles são amigos, aí um tá devendo o outro, aí eles não interpretam muito bem o que o outro quis escrever, né? E mostra bastante como existem lacunas na comunicação escrita. É claro que já deve ter acontecido com você alguma vez de você ter escrito alguma coisa, né, para alguém e a pessoa interpretar aquilo como algo negativo, ou que você estava bravo com ela, ou triste com ela, porque a gente não tem como ver expressão facial, não tem como ouvir tom de voz, né, e a gente perde isso na comunicação escrita. Então ela não é perfeita. É o que acontece aqui, uma confusão do caramba. Eu tive que ler e reler umas 3 vezes, ou 4 ou 5, eu nem lembro quantas vezes eu reli, para entender a parte final. Que é muito boa, é sensacional, você vai ver. Porque essa aqui eu vou dar spoiler, tá? Então no final tem spoiler. Se você não quiser ver o spoiler, veja o spoiler. Né? Não existe essa coisa de spoiler com literatura clássica. Tudo bem, né, eu te dar um spoiler de um livro que está fazendo sucesso agora, ou um livro de há uns 10 anos, mas isso aqui é de 1800 e os carambas. Então, sem problemas com spoilers. Vamos lá. Eu vou fazer um resumo aqui de cada carta e vou colar do meu diário de leitura, senão eu vou acabar me perdendo aqui. Então, ó, na primeira carta, o Piotr Ivanitch escreve que nos últimos 2 dias ele tem procurado pelo amigo, né? Ele foi ao teatro, foi em tudo que é canto, mas não encontrava ele em lugar algum. Informação importante, né? O amigo do Piotr, o Ivan Petrovich, ele é casado com uma mulher chamada Tatiana Petrovna e eu acho que tem uns 3 meses que eles estão casados. Ele fica nessa de tentar encontrar o Ivan Petrovich, mas não consegue. Ele reclama nessa carta ainda ao amigo sobre um amigo, né, desse amigo, que vive indo à casa dele. O nome do cara é Yevgeny. Esses nomes russos são bem difíceis, hein? Yevgeny Nikolaevich. Então esse cara não sai da cola do Piotr Ivanitch e ele não sabe dizer não. Não sabe dar um chega pra lá no cara e pede isso ao amigo. Ô, por favor, dá um toque nele aí. Aí no final da carta ele manda um PS, né? O meu filho tá doente, aí minha mulher tá depressiva, coitado, beleza. Na segunda carta, o Ivan Petrovich fala que, pô, você estava procurando por mim, eu estava na minha casa. E ele diz ter ido à casa do Piotr Ivanitch por volta das 6h30 da noite, mas não encontrou ele lá, né? Encontrou só a esposa e ele ficou por lá até as 10h30 da noite e nada do Piotr Ivanitch, então ele teve que ir embora. Ele foi mais insistente, ele procurou pelo Piotr umas 3 vezes de manhã, né? Às 9, às 10, às 11 e nada dele. Aí ele repreende o Piotr pelo pedido de dar um toque no Yevgeny, dizendo que ele não mete o nariz no negócio dos outros. E ele termina a carta dizendo que a esposa dele está grávida, então ela está meio para baixo e ele não pode levá-la ao teatro por conta do barulho e tudo mais. Na terceira carta, o Piotr se defende escrevendo que ontem às 5, né, por volta das 5, 6 da tarde, ele teve que ir ajudar uma tia que estava doente. Né? Um mensageiro chegou dizendo que ela teve um stroke, né, um derrame, e ele foi lá ajudá-la. Aí mais um PS, ele diz que o filho dele ainda está muito mal e que ele e a esposa estão desesperados. Quarta carta, o Ivan Petrovich diz que está escrevendo do escritório do Piotr Ivanitch, porque ele ficou esperando lá
por várias horas, por 2 horas e pouco, e nada dele aparecer. Aí ele fala, I'll only say that I see you seem to be going back on your bargain regarding our agreement. Parece que ele está dando para trás, né, no acordo que eles fizeram. Então, aquela questão relacionada aos 350 rublos que o Piotr está devendo a ele. You are afraid of documents, you destroy them, and you try to make a fool of me. Você tem medo de documentos e você os destrói, e você está tentando fazer um tolo de mim. Aí ele termina a carta escrevendo que se o Piotr não deixar as coisas mais claras, haverá consequências. A partir da quinta carta já aparecem as datas. Então essa aqui é de 11 de novembro, e nela o Piotr Ivanitch diz que está com o coração partido pela correspondência que recebeu do amigo. E ele fala também que aquela tia que estava doente morreu e ele teve que ir lá na deathbed. Na carta 6, de 14 de novembro, o Ivan Petrovich diz ter esperado por 3 dias, né, por conta da questão da morte aí, da tia do amigo, para responder ele, para cobrar de novo, talvez. E nisso ele investigou e descobriu que a tia não tinha morrido no horário que ele disse que tinha morrido. Então ele começa a acusar o Piotr Ivanitch, dizendo que ele estava usando de questões familiares para se sair da situação de que ele está devendo e tudo mais. E ele termina a carta escrevendo que se o Piotr não lhe restituir os 350 rublos, ele vai tomar as providências necessárias e pode até, né, manchar o nome dele aos olhos do mundo. A carta 7, de 15 de novembro, o Piotr Ivanitch escreve, né, bem curtinho, que a presença do amigo já não seria mais agradável lá na casa dele, e diz que vai restituir, né, uma galocha que ele deixou lá. Então ele não fala nada sobre os 350 rublos, ele fala de uma galocha. E que se ela não fosse encontrada, ele compraria um novo par para ele. Aí a gente chega agora às 2 últimas cartas, que foi aonde eu fiquei confuso e tive que reler umas 5 vezes para entender. Na carta 8, a gente é informado de que no dia 16 de novembro, Piotr Ivanitch recebeu 2 cartas endereçadas a ele. A primeira foi escrita pela sua própria esposa, a um amante, e a segunda foi escrita pelo Ivan Petrovich. Então, a gente entende por aí que o Ivan Petrovich encontrou uma correspondência, ou recebeu, né, pode ter sido que alguém tenha dado a ele essa correspondência da esposa com o amante. Aí ele pegou essa carta, né, escreveu a própria carta também, dizendo que você não precisa mais se preocupar em comprar novas galochas para mim, tá tudo certo. E enviou ao Piotr Ivanitch. Na carta 9, a gente é informado de que no dia 17 de novembro, o Ivan Petrovich recebeu 2 cartas endereçadas a ele. A primeira foi escrita pela sua própria esposa, a um amante, e a segunda é do próprio Piotr Ivanitch. Então é a mesma situação da primeira carta. O que acontece é que as 2 mulheres estavam vendo o mesmo amante. Quem era esse amante? O Yevgeny Nikolaevich. Olha só. E além disso, o Piotr Ivanitch escreve que vai enviar amanhã novas galochas ao amigo. Então eu achei isso bem engraçado, porque é como se ele dissesse, agora você vai vestir as minhas botas também, tá? A minha esposa tá me chifrando, a tua esposa tá me chifrando. Como é que é? Não sei se eu falei isso certo, mas você entendeu aí. Enfim, vista aí as minhas galochas, que na verdade são suas, tá? Muito boa essa história, bem engraçada. A gente está numa sequência de histórias engraçadas aqui. E é isso, meus amigos. Peace out.